Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui. Muito bom, né, ter novamente a sua companhia. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 25 de abril. Vamos aqui para mais uma edição. E bom, pessoal, no programa de hoje vamos comentar sobre a rodada de ontem dos playoffs. Tivemos 3 joguinhos acontecendo nessa quinta-feira. Aí eu vou comentar sobre os 3. Vou comentar também sobre os 3 jogos de hoje. Teremos 3 jogos rolando nessa sexta, incluindo o jogo 3 entre Minnesota e Lakers, que é um jogo que tá todo mundo ansioso para ver, né? Primeiro jogo da série em Minnesota. Então é um jogo bem interessante. Comentar também sobre mais uma premiação que foi divulgada, né? Ontem a NBA divulgou o DPOY da temporada, né? O jogador defensivo do ano. Não surpreendeu ninguém, né? O resultado, né? Já até entrando já no assunto, o vencedor foi o Evan Mobley. Evan Mobley levou o prêmio de Defensive Player of the Year. Mobley que se tornou um dos 5 jogadores mais novos a ser eleito defensor do ano, né? Ele se junta a Kawhi, Dwight Howard, Alvin Robertson e o JJJ. Tá entre os mais jovens. Ele é o primeiro da história do Cavs a vencer o prêmio. Então, um prêmio importantíssimo que premia uma temporada fantástica, não só dele, né? Mas também do Cavaliers. É um dos grandes pilares desse time. Um dos melhores defensores dessa geração, né? Acho que dá pra dizer isso. E é bem interessante, né, cara? Porque na época do draft do Mobley, vocês devem se lembrar, quem me acompanha há mais tempo deve se lembrar, que eu falei, cara, que a tendência era que em pouco tempo ele já se consolidasse como um dos melhores defensores da liga, e que fatalmente ele ia ganhar alguns DPOYs na carreira dele. Eu falei isso, porque era muito nítido o potencial que esse cara tinha, né? E aí, passou-se alguns aninhos só, e ele já levou o seu primeiro DPOY. Muito merecido, na minha opinião, tá? Muito merecido. A partir do momento que o Wembanyama saiu da disputa, cara, ficou muito aberto. Não seria absurdo se o Draymond Green vencesse, se o Dyson Daniels vencesse, os dois que eram os principais concorrentes do Mobley. Não seria absurdo se nenhum dos dois ganhasse, mas a tendência era que realmente ganhasse o Evan Mobley. Eu achei que pelo lobby que foi feito, eu achei que o Draymond Green pudesse ganhar, tá? Não vou mentir. Eu tava achando que o Draymond Green ia vencer. Mas, pra mim, muito justo. Vale mencionar que Aman Thompson e Luguentz Dort também receberam votos. Luguentz Dort recebeu 11 e o Aman Thompson recebeu 9 votos para DPOY, o que é bem interessante, é bem legal ver os dois sendo reconhecidos. Luguentz Dort sendo talvez o melhor defensor da melhor defesa da liga, na minha opinião, que é a defesa do Thunder. É que no Thunder é difícil, né? Porque é muito defensor bom, mas para mim o Dort é o que mais se destaca mesmo. E o Aman Thompson, cara, um carrapato, né, velho? Ele se consolidou, na minha opinião, como um dos melhores defensores mano a mano da NBA. É um dos poucos caras que consegue acompanhar o Curry no off-ball e consegue gerar dificuldade. Então, legal ver os dois sendo reconhecidos. O Zubat também, né, cara, foi lembrado na votação. Um ano também muito bom do Zubat, que concorre pra MIP, né? Se não me engano, ele concorre pra Most Improved Player. Mas enfim, premiação merecida pro Mobley. Claro, no começo da temporada ele era meu palpite? Não, meu palpite era o Wembanyama. E a real é que se o Wemby não tivesse machucado, ou se ele
tivesse se machucado depois de jogar a quantidade de jogos mínimos, ele seria o Depoy. Ele seria o Depoy porque realmente, em termos de impacto, nenhum defensor foi tão impactante quanto o Wemby, né? Mas ele acabou, infelizmente, tendo a trombose, não conseguiu jogar a quantidade mínima de jogos e aí ele saiu da disputa. E aí, sem o Wemby na disputa, pra mim, Mobley, Green, Daniels, qualquer um dos três que ganhasse, seria justo. Ganhou o Mobley, merecido demais. E como eu falei, cara, é uma forma até de premiar a temporada do Cavaliers. Né? Uma temporada histórica pro Cavs. E tem aí o Mobley levando o prêmio. Muito legal, muito feliz por ele, gosto muito do Mobley. Um dos meus... da classe dele, né? Ele é o meu jogador favorito da classe dele. E não é de hoje que eu falo isso, já faz um tempo. Desde a época do draft eu falava como eu gostava do Mobley, como eu enxergava potencial nele. E muito legal ver ele atingindo o seu potencial. Ainda não tá no seu prime, longe disso. É só um menino ainda, tem muito a evoluir. Mas já é legal ver ele recebendo esse prêmio. Prêmio que grandes defensores não receberam, né? Anthony Davis nunca ganhou um Depoy. O LeBron James, no auge defensivo dele, também não ganhou o Depoy. Né? Drew Holiday nunca ganhou um Depoy. Falando de defensores, elite. Evan Mobley ganhou. Então é muito legal ver ele recebendo esse prêmio. Um prêmio muito especial. Com certeza ele deve ter ficado felizaço. Então, muito bom, cara. Muito bom. Parabéns aí, Evan Mobley. O Depoy da temporada 24-25. Tá? Então, tá aí. Mais uma premiação divulgada. Hoje deve sair mais alguma, né? Talvez o MIP, talvez o Rook of the Year. Vamos ver o que sai. Ansioso pra saber o MVP, viu? Tô bem ansioso pra saber o MVP. Eu tenho a sensação de que vai ser o Shai. Mas sei lá, cara. O fato do Jokic não ter levado o Clutch Player of the Year tá me fazendo pensar que talvez o Jokic leve esse MVP, cara. Sei lá. Sensação minha. Se fosse pra apostar, apostaria no Shai. Mas sei lá, cara. O fato do Jokic não ter ganho o Clutch Player of the Year acendeu um sinalzinho de que talvez a liga dê o prêmio pra ele. Mas enfim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Mas bom, já começamos, né? O programa, então vamos aqui já entrar nos jogos de ontem. Antes só vou aqui tocar a vinheta. E aproveitar para pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com a galera. Meu nome é Luiz Fernando e esse é o Switch TV Show. Vamos aqui começar a falar sobre a rodada de ontem. Bora! Beleza então, pessoal. Ontem tivemos 3 jogos movimentando a quinta-feira de NBA. O primeiro foi o ótimo Knicks e Pistons. Jogaço, jogo em Detroit. Torcida do Pistons matando a saudade de ver o seu time num playoff em casa, né? Coisa que não acontecia há muito tempo. A torcida fez uma festa maravilhosa, uma atmosfera muito legal, como já era esperado, né? E aí o jogo aconteceu, foi um baita jogo muito equilibrado. E no fim, pra tristeza de quem tava presente ali no ginásio, né? Na Little Caesars Arena, quem venceu foi o Knicks, né? O Knicks venceu por 118-116. Uma atuação coletiva muito boa do Knicks, dando uma excelente resposta depois da derrota no jogo 2, que foi um jogo onde o Knicks jogou muito mal, mas muito mal. Ontem o time foi bem superior. O Towns, né? Que foi talvez o pior jogador do Knicks no jogo 2. Ontem foi um dos melhores em quadra. Belíssima atuação do Towns. O Brunson fez o que ele faz de melhor, decidiu, não é à toa, ele ganhou, né, o Clutch Player of the Year, 30 pontos, 7 rebotes, 9 assistências, chamando o jogo no clutch, sendo decisivo, administrando bem o relógio, controlando bem o ritmo, atuação enorme do Brunson, e uma baita vitória do Knicks, cara, baita vitória do Knicks. O Pistons teve chance de ganhar, teve muitas chances, inclusive. Eu acho que o que
mais prejudicou o Pistons ontem, eu até falei isso no pós-jogo, foi a quantidade absurda de arremessos totalmente limpos que o Pistons desperdiçou, cara. Mano, na boa, o Cade Cunningham, ele terminou o jogo de ontem com 11 assistências, tá? Só que se Tobias, se Tim Hardaway, se Malik Beasley principalmente não tivessem desperdiçado tantos arremessos que o próprio Cade gerou, cara, ele teria terminado tranquilamente com umas 20, 22 assistências, cara. E não é exagero. Pega o tape do jogo e dá uma olhadinha na quantidade de arremessos que o Cade Cunningham gerou. Mano, foi uma quantidade cavalar, mano. Uma quantidade cavalar, só que os caras desperdiçaram, mano. Malik Beasley ficou 2 de 10. Tobias Harris, mano, 1 de 3 e 2 de 9 no geral. O Tim Hardaway, pô, meteu 7 bolas de 3? Pô, meteu. Mas dá uma olhadinha no aproveitamento dele no segundo tempo. Caiu muito, mano. Caiu muito. Quem melhor aproveitou os arremessos gerados pelo Cade foi o Schroeder, que ontem jogou pra caralho. O Schroeder ontem jogou muita bola, né? Meteu 4 bolas de 3. Defendendo bem pra caramba também, então... Detroit vacilou, cara. Teve muita chance, desperdiçou. O Knicks deu brecha, mas... Como diria Maestro Júnior, né? Faltou girar a faca. Faltou girar a faca e o Knicks conseguiu vencer. Não tem como não falar do erro da arbitragem. Um erro grosseiro, ao meu ver. Aquela não marcação de backcourt violation que aconteceu ali no final do Jalen Brunson. Claramente ele voltou quadra naquele lateral. Era pra ter sido marcado turnover. Era pra ter sido posse do Pistons, o que poderia ocasionar no empate ou até na virada de Detroit. Mas a arbitragem não marcou, na minha opinião, de forma errada, tá? Não vou mostrar aqui o lance porque dá problema de direito autoral. Mas, ao meu ver, cara, um erro grosseiro da arbitragem. Grosseiro. Mas não foi só isso que fez o Pistons perder. Pra mim foi um fator, porque foi um erro muito decisivo. Mas o que realmente fez o Pistons perder foi a quantidade de chances que eles desperdiçaram. Foi o jogo de merda que fez o Tobias Harris. Foi isso, cara. Foram os turnovers, foram os erros. Foi isso que fez Detroit perder. Agora a série tá 2-1 pro Knicks. Knicks consegue roubar um dos mandos do Pistons, né? Mas a série segue aberta, mano. Teremos mais um jogo em Detroit antes da série voltar pra Nova York. Detroit tem totais condições de empatar a série, mas vai ter que melhorar. Vai ter que ser mais assertivo. Vai ter que ser mais, né, seguro. Vai ter que ser mais... Não seguro, né? Mas vai ter que ser mais eficiente. Vai ter que ser mais eficiente. Já Nova York, cara, não foi um jogo perfeito. Como eu disse, os caras deram brecha, mas foi um jogo muito bom. Né? Faltou banco? Faltou banco. Faltou muito banco. Mas os titulares contribuíram muito. Né? 4 titulares com 20 pontos ou mais no jogo. Towns e Brunson combinando para 61 pontos. Absurdo que os dois jogaram. Josh Hart com uma atuação completa, fazendo tudo em quadra. Boa atuação do Knicks, cara. Muito boa atuação de Nova York. Depois tivemos Thunder e Memphis. Um jogo que tinha tudo, né, cara, pra ser um jogo bem tranquilo pra Oklahoma. Thunder que vinha de 2 vitórias absurdamente dominantes. Deitou o bigode no Memphis nos 2 primeiros jogos. Atropelou sem dó. E aí foi pro jogo de ontem, cara, e a expectativa era de mais um atropelo do Thunder. Era de mais um atropelo. Só que o que aconteceu, principalmente no primeiro tempo, foi o extremo oposto, né? Quem atropelou foi o Memphis. O Memphis veio pro jogo de ontem com uma postura totalmente diferente dos 2 primeiros jogos, muito mais intenso, muito mais ligado, com muito mais vontade de jogar, né? Muito mais vontade, botando pressão, travando o garrafão, explorando bem situações de transição ali, matando bolas de 3. Scottie Pippen Jr., JJJ, Ja Morant fazendo um ótimo primeiro tempo. E aí, cara, com um volume de jogo absurdo e com o Thunder jogando na, né,
naquela preguiça também, né? Claramente o Thunder entrou muito relaxado no jogo de ontem. O que não tira mérito do que o Memphis fez no primeiro tempo, tá? Só pra deixar claro. Mas é um fato que o Thunder entrou, né? Saltinho alto. E aí o Memphis aproveitou disso, chegou a abrir 29 no primeiro tempo, né? Foi pro intervalo vencendo por 26, se não me engano. Quase 80 pontos marcados, uma coisa absurda. E a sensação, velho, era de que o Thunder ia perder, mano. A sensação não, a certeza era de que o Thunder ia perder. Porque o jogo tava muito desenhado pra ser um blowout do Thunder, né? Só que aí, infelizmente, teve um acontecimento que mudou totalmente o jogo, que foi a lesão do Ja Morant. Ali no segundo quarto, no fim do segundo quarto, né? Num contra-ataque, o Ja Morant subiu pra dar uma dunk. O Luguentz Dort, que tava na marcação, escorregou e de forma imprudente, na minha opinião, foi tentar impedir que o Ja Morant conseguisse a dunk. E na hora que o Dort tocou no Ja Morant, o Ja Morant tava no ar, desequilibrou, caiu feio no chão e acabou sofrendo uma lesão no quadril, né? Se não me engano, foi no quadril. Não conseguiu voltar pro jogo e aí sem o Ja Morant, Memphis sucumbiu, né? Claro, teve muito mérito do Thunder, que voltou muito bem do intervalo, voltou numa pegada totalmente diferente, muito mais ligado, com muito mais vontade, né? Não dá pra tirar o mérito do Thunder, né? Alex Caruso, pô, o Caruso fez um segundo tempo, mano, inacreditável que o Caruso fez. Quantidade de bola roubada, de bola desviada, de posse recuperada, cara, foi um absurdo que o Caruso fez. Chet Holmgren também fez um ótimo segundo tempo, Jalen Williams. Thunder jogou muito no segundo tempo. Mas é impossível não atribuir a virada que o Memphis tomou, que inclusive foi a segunda maior virada da história dos playoffs, né? Uma virada de 29 pontos. Não tem como não atribuir essa virada, esse derretimento, à lesão do Ja Morant, cara. Né? Com o Ja Morant, o Memphis poderia ainda assim ter tomado a virada? Poderia, porque realmente o Thunder veio com uma postura muito diferente pro segundo tempo. Mas com certeza teria sido mais difícil pro Thunder virar com o Ja Morant em quadra. Até porque o Ja Morant tava jogando muito bem, cara. O Thunder não tava tendo resposta pro Ja Morant, né? Então, mesmo o Thunder tendo tido todo o mérito do mundo por ter virado, repito, a segunda maior virada da história dos playoffs, não tem como não olhar pro resultado e pensar que, putz, se não é a lesão do Morant, as coisas poderiam ter sido diferentes. E de fato podiam ter sido diferentes. Repito, pra mim o Luguentz Dort foi muito imprudente no lance. Não diria que ele foi sujo, não diria que ele foi maldoso. Acho que ele foi imprudente. Escorregou, tentou defender uma jogada que já estava perdida. E ocasionou na lesão do Morant, cara. Assim, uma pena. Acredito eu. Não é informação, é só opinião, tá? Mas acredito eu que o Morant não volta mais pra série, até porque 3-0. Mano, a tendência é essa série acabar ou agora, no próximo jogo, ou no jogo 5. No máximo essa série vai a 5 jogos, mas estourando. Estourando, então não vejo sentido forçar o retorno do Morant. E é uma pena, cara. Mais uma estrela se machucando no playoff. Já tivemos o Jimmy Butler lesionando. Inclusive tem novidades sobre o Jimmy Butler. Daqui a pouco eu falo sobre. E... cara, uma pena, cara. Realmente uma pena. E querendo ou não, essa lesão, o lance ali, né? Ele acaba manchando muito a virada que o Thunder buscou, cara. Mancha demais, não tem jeito. Não tem como negar isso. Então... uma pena, mas infelizmente aconteceu. Thunder vence, abre 3-0, deve fechar ou agora ou no jogo 5. Questão de tempo para Oklahoma garantir a classificação para a semi de conferência. E aí, encerrando a rodada de ontem, tivemos Denver e Clippers. Essa aqui vinha sendo, né, a melhor série dessa primeira rodada, a de maior nível técnico, né? Os dois primeiros jogos foram absurdos.
Então a expectativa para o jogo de ontem era muito alta, de mais um espetáculo. Só que o que a gente viu foi o pior jogo da série, né? Porque foi um jogo que não teve equilíbrio nenhum. O Clippers ontem dominou de ponta a ponta. Né? Denver não conseguiu fazer nada durante o jogo. Só nos primeiros minutos que o Denver conseguiu ali um bom volume, muito por conta do Aaron Gordon, que começou quente. Mas depois dos 6 minutos do primeiro quarto, só deu Clippers. Só deu Clippers. Muito bem na defesa, muito eficiente no ataque. James Harden fazendo um puta primeiro tempo. Kawhi jogando muito bem. Zubat jogando muito bem. Batum, cara. Pô, o Batum ontem jogou bola, hein? O senhor Nicolas Batum ontem jogou bola. E aí, com total domínio, o Clippers ganhou fácil por 117-83. Né, o Denver foi totalmente amassado no jogo de ontem. O Jokic tentou, terminou com mais um triple-double. O Jamal Murray também tentou. Mas o resto do time, velho, muito mal. Christian Brown, muito mal. Michael Porter Jr., muito mal. O banco, muito mal. E não teve jeito. Clippers abre 2-1. Vence, né, o seu primeiro jogo em playoffs no Intuit Dome. Uma marca importante para o Clippers. A torcida, inclusive, fez uma festa maravilhosa, muito legal. A torcida lá no Intuit Dome. Galera com chapéuzinho de cavalo, né, pra tirar a atenção do Jokic no lance livre, foi bem bacana. E uma baita vitória, cara. Uma atuação gigante do Clippers. Tyronn Lue fez um trabalho excelente ontem, montou um ótimo sistema de jogo, deu muito certo, defensivamente, ofensivamente. É uma coisa que eu notei ontem, que o Tyronn Lue fez e que deve ser uma tendência pro decorrer da série, foram os minutos do Zubat durante a ausência do Jokic. Né? Ontem o Tyronn Lue usou muito o Zubat durante os minutos que o Jokic passou no banco, o que acabou dando um domínio, um controle de garrafão pro Clippers absurdo, né? Porque sem o Jokic, o matchup do Zubat ali era o DeAndre Jordan, era o Ziquinage, que, pelo amor de Deus, né? 2025, esses caras jogarem no playoff é uma coisa absurda. Então, isso deve ser uma tendência pro restante da série. Tyronn Lue deve capitalizar ainda mais em cima dos minutos sem o Jokic em quadra, o que pode obrigar o Jokic a descansar ainda menos do que ele tá descansando, né? Enfim, foi uma baita atuação do Clippers e vitória na conta, 2-1. Vamos pro jogo 4, ainda em Los Angeles. E, cara, a chance dessa série voltar pro Colorado com o Clippers vencendo por 3-1 é grande, viu? Porque o Denver, mano, ontem todas as fraquezas do Denver foram exploradas pelo Clippers. A falta de banco, a falta de reserva pro Jokic, a má fase do Christian Brown, tudo isso o Clippers capitalizou em cima, mano. Então, David Aldman vai ter muito trabalho pro jogo 4, velho. Vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Enfim. Sobre os 3 jogos de ontem, era isso. Acho que não tem muito o que acrescentar. Indo pros vencedores e perdedores da rodada de ontem. Vencedores, cara, eu iria de... Cara, eu vou de torcida do Pistons, né? Apesar da derrota, pô, os caras tiveram a alegria, né, de ver o time deles voltando a mandar um jogo em playoff depois de muito tempo. Então, pela festa que fez, a torcida do Pistons foi uma vencedora ontem, apesar de ter perdido. Eu vou de... Cara, eu vou de Towns, mano, porque depois do jogo péssimo que ele fez, o jogo 2, né, péssimo que ele fez, cara, ontem ele deu uma puta resposta, né? Jogou muito bem, fez um trabalho excelente também na defesa. Então, o Towns sai como um grande vencedor da rodada. Um grande vencedor. Alex Caruso sai como um grande vencedor. Pra quem não costuma prestar muita atenção no Caruso, o jogo de ontem botou um holofote em cima dele, cara. Ontem ficou muito nítido o tamanho do impacto que esse cara consegue ter num jogo de playoff, mano.
E é o que eu sempre falo, velho. Você não vai ver o Caruso colocando números absurdos no box score. Você não vai ver. Mas pra quem assiste o jogo, mano, fica muito claro o impacto do Caruso, mano. Sim, ontem ficou muito nítido, mano. Pega pra ver o segundo tempo do jogo de ontem. Mano, você vai ver o Caruso toda hora roubando bola, forçando um turnover, sabe? Puxando um contra-ataque. Você vai ver o Caruso fazendo tudo, cara. Ele deixa a marca dele em todas as áreas da quadra. É uma coisa absurda, mano. É uma coisa absurda. Então, o Alex Caruso sai como um grande vencedor, mano. Pra mim, sai como um grande vencedor. E eu fecho com o Tyronn Lue. Grande trabalho do Tyronn Lue ontem. Deu um nó tático no David Alderman. Tudo que ele tentou fazer deu certo. Na parte ofensiva, na parte defensiva. Uma vitória dominante do Clippers. Na série que vinha sendo a mais equilibrada, né? Então, eu fecho aqui os vencedores com o Tyronn Lue. Acho que ele sai como um grande vencedor. Indo pros perdedores... Mano, Ja Morant, logo de cara, não tem jeito. Mais uma lesão. Felizmente, Ja Morant não consegue ficar saudável, né, cara? Uma pena o que vem acontecendo com o Morant. Então, fica aí, né? A torcida para que ele melhore, mas infelizmente ele tem que ser colocado como um perdedor, porque não tem jeito. Saiu machucado, o time dele perdeu o jogo. Não tem como. A arbitragem, cara, é uma grande perdedora, né? De novo a arbitragem errando. De novo a arbitragem sendo protagonista numa rodada, né? O erro ali no jogo do Knicks, né? Da não marcação do backcourt violation do Brunson. A não flagrante no Lugendort, que na minha opinião merecia. Tá? Na minha opinião ele merecia. Eu até falei no pós-jogo, cara, que se dessem uma flagrante 2 no Lugendort, eu não ia achar absurdo, mano. Eu não ia achar absurdo, porque beleza, ele escorregou sem querer? Sim. Mas o ato dele de ter tentado defender o Morant, mesmo com o Morant no ar, e ele tendo escorregado, cara, foi algo intencional. Ele quis fazer aquilo. Tipo, ele não quis machucar o Ja Morant, mas ele quis tentar defender. Ele quis tentar parar o Morant. E ali, velho, ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco e pra mim ele foi imprudente demais. Por isso que eu acho que se dessem uma flagrante 2 no Lugendort, seria merecido. E se não me engano, nem flagrante 1 deram pra ele, né? Pra mim errou. A arbitragem errou. Né? Então, a arbitragem sai como uma perdedora. Sem a menor sombra de dúvidas, tá? E eu fecho com Nikola Jokic, cara. Nikola Jokic. Mais uma atuação enorme dele, jogou muito bem. Fez a parte dele, mas o time não ajuda, cara. O time não ajuda. E ontem viralizou, né, um clipe que saiu de um momento ali no timeout, o Nikola Jokic putaço. Putaço, gritando, esbravejando. Porque, mano, dá pra ver que ele tá muito frustrado com o time, mano. Dá pra ver que ele tá muito frustrado. E as declarações dele pós-jogo, mano, mostraram muito isso. Deixa eu até pegar aqui a fala do Jokic pós-jogo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Ó. Cadê? Aqui, ó. O Jokic, ele falou o seguinte. Eu não disse nada, para ser sincero, né? Ele foi perguntado sobre como estava o vestiário do Denver, né? Ele falou, eu não disse nada, para ser sincero. Todos já sabem que temos que nos esforçar. Você tem que estar motivado para se recuperar. E é o que precisamos, porque eles nos superaram em todos os aspectos do jogo. No fim, estou apenas tentando jogar o jogo. O mais importante para um ataque nessa fase é ter bons visuais. Boas tentativas de arremesso. É o que vou continuar procurando ao longo dos jogos. Então, você percebe,
né, a questão de frustração mesmo, né? Quando ele fala que ele não falou nada no vestiário, você vê que o cara tá frustrado, tipo, né? Então, enfim, uma atuação bem ruim do Denver e eu acho que o Jokic, ele, infelizmente, né, pra ele sai como um perdedor, né? Ele sai como perdedor. E só pra dar informação do Shams Charania, tá? Ja Morant está fora do jogo 4 entre Memphis e Thunder, tá? É certo que ele não joga, o que já era o esperado, né? Já era o esperado. Então eu fecho aqui os perdedores com o Jokic, tá? Então pra mim, esses foram os vencedores e perdedores da rodada de ontem. Falando sobre os jogos de hoje, antes, só pra, né, aproveitar o gancho, já que eu falei da questão do Ja Morant, tem novidades sobre o Jimmy Butler, tá? Jimmy Butler, que foi outra estrela que infelizmente se machucou nesse playoff. Saiu informação, né? Ontem o Charania soltou o seguinte report sobre a situação do Jimmy Butler. Ele fala que o Butler foi diagnosticado com uma contusão muscular profunda no glúteo e a sua condição para o jogo 3 contra o Houston está seriamente comprometida, né? E aí aqui fala, né, no post do Coast to Coast, que a ressonância magnética não indicou nenhum dano estrutural, mas, segundo o Charania, rolou uma contusão profunda no glúteo, né? E a condição dele para o próximo jogo é seriamente está, né, seriamente comprometida. Cara, assim, é o que eu falei ontem, né? Depois que saiu a notícia do raio-x que não tinha dado nada de dano estrutural. Dada a imagem, dada a cena da queda, saber que não houve nenhum dano estrutural ali, cara, já é uma notícia muito boa. Já é um indicativo muito bom. E o fato dele ainda não ter sido totalmente descartado do jogo 3 também é um sinal bom. Sinal de que não é algo absurdamente grave. Porque se fosse absurdamente grave, ele já teria sido descartado. Assim como o Ja Morant já foi descartado do jogo 4, né, entre Thunder e Memphis. Então, dada a situação, cara, as notícias são boas, tá? As notícias são boas. O que eu acho que vai acontecer? E aí é achismo com base nas informações que tem saído. Eu acho que o Butler talvez não jogue o jogo 3, tá? Talvez não jogue o jogo 3, mas eu acho que ele pode voltar pro jogo 4. Eu acho que ele pode voltar pro jogo 4. Ainda mais conhecendo o Jimmy Butler, que é um leão, né? Você pode falar muita coisa do Butler, mas em playoff, o cara, ele dá a vida pra poder jogar, mano. Ele dá a vida pra poder jogar. É um cara que se tiver a mínima condição de ir pra quadra no playoff, ele vai. Então, conhecendo o Butler e sabendo que não houve dano estrutural, eu acho que, no máximo, ele perde o jogo 3. E eu acho que ele volta pro jogo 4. Minha opinião, não é informação, é opinião, tá? Claro, se ele não jogar o jogo 3, vai ser uma merda pro Warriors? Com certeza, porque sem ele é muito difícil o Golden State ganhar. Mas ele voltando pro jogo 4, que vai ser em São Francisco também, já, pô, vai ser já vai ser maravilhoso. Só dele poder voltar pra série já é maravilhoso. E ao que tudo indica, ele vai voltar pra série, porque como eu disse, se ele não tivesse condição, ele já teria sido descartado, mano, do jogo 3. Já teria sido descartado, né? E também teve, né, o empresário dele, né, falando que, tipo assim, rezem pelo urso, porque é uma referência a uma frase do Kobe, né? Quando perguntaram pro Kobe, se você entrar numa briga com o urso, o que acontece? Aí o Kobe fala, pô, é melhor rezar pelo urso. E aí o empresário do Butler falou isso, né, sobre ele. Falou ontem pra um jornalista. Então, acho que tudo indica que o Jimmy Butler vai voltar. Talvez não volte pro jogo 3. Mas eu acho que pro jogo 4 poderemos sim ter Jimmy Butler de volta. Minha sensação, né? É só a minha sensação.
Mas a informação é essa, tá? A informação é essa aqui. Ele tem uma contusão muscular profunda e a condição para o jogo 3 está seriamente comprometida. Não está descartado, mas tem riscos dele não jogar, né? Tem riscos dele não jogar. E se você olhar agora no injury report do Warriors, o Butler ele está questionável pro jogo 3. Então ele não tá descartado mesmo. O que é, na minha opinião, um indicativo muito bom de que ele, se não jogar o jogo 3, deve jogar o jogo 4. Minha opinião, tá? Então, sobre o Butler, é isso. Pra gente encerrar de vez o programa de hoje, comentar rapidinho sobre os jogos dessa sexta, né? Teremos mais 3 jogos acontecendo. 3 acontecendo hoje. Abrindo a rodada às 8 horas da noite, teremos Boston Celtics e Orlando Magic. Jogo em Orlando. Celtics com 2 vitórias na conta, 2-0. 2 ótimas vitórias. A segunda sem o Jason Tatum, que talvez não jogue hoje, tá? Talvez não jogue hoje. Deixa eu até ver se saiu alguma informação sobre. Deixa eu ver a situação do Tatum. Eu tinha visto alguma coisa, cara. Cadê? Aqui. Ah, tá. Não tem nada ainda confirmado. Só é falado que é improvável que o Tatum jogue o jogo 3, né? Ontem, inclusive, o Mazzulla... Ontem ou antes de ontem? Acho que foi antes de ontem. O Mazzulla falou, né? Que o Tatum fez de tudo pra jogar o jogo 2. Só que ele não teve condições, né? E aí, o status pro Tatum jogar hoje é como improvável. Eu, sinceramente, cara, acho que ele não joga, tá? E se eu fosse o Celtics, não botava o Tatum pra jogar, tá? Não botava o Tatum pra jogar porque... Mano, tipo assim... Já ficou claro no jogo 2 que mesmo sem o Tatum, o Celtics tem totais condições de ganhar do Magic, né? Ficou claro. Jaylen Brown jogando pra caralho, o Porzingho jogando muito bem, o coletivo aparecendo. Então, eu só colocaria o Tatum de volta nessa série se desse ruim. Se, sei lá, o Magic ganhasse os 2 jogos em casa. Aí eu forçaria um Tatum no jogo 5. A menos que esse seja o cenário, cara, eu deixo o Tatum de molho e só volto com ele numa semifinal se ele tiver 100%. Porque, vamos falar a verdade, gente, isso não é demérito ao Tatum não, tá? Mas a grande verdade é que o Celtics, pelo menos nesse confronto contra o Orlando, não precisa do Tatum pra ganhar. Não precisa. E não é porque o Tatum não é tão importante, é porque o Celtics é bom pra caralho. O Celtics chegou num nível de excelência onde, mesmo sem o seu melhor jogador, e sim, o Tatum é o melhor jogador do Celtics, não é o Jaylen Brown, é o Jason Tatum, mas mesmo sem ele, o Celtics ainda é o melhor time do leste, né? Sem o Tatum, talvez não seja melhor do que o Cavs. Aí talvez o Cavs seja melhor, né? Um Celtics sem Tatum. Mas assim, ainda é elite da conferência. O Celtics sem o Tatum é mais time que Orlando, é mais time que Miami, é mais time que Milwaukee, é mais time que Indiana, é mais time, né? Então, assim, não tem por que forçar a volta do Tatum. De novo, só se der uma merda muito grande nesses 2 jogos em Orlando. A menos que dê alguma merda, pra mim, deixa o Tatum de molho e volta com ele na semifinal. Volta com ele na semifinal. É o que eu faria. É o que eu faria. Hoje ele não deve jogar, é improvável. E vamos ver, né? Vamos ver, torcer, cara, pra que ele consiga retornar o mais cedo possível, né? Não retornar, mas pelo menos se recuperar. E aí, quando voltar 100%. Porque é um cara que nunca é desfalque, é um cara que tá sempre presente. Então eu imagino que pra ele deve ser muito doloroso
né, não poder jogar. Deve ser mais doloroso pro Tatum não poder jogar do que realmente a dor no pulso. Porque o Tatum, ele é um cara muito de grupo, né, mano? A gente brinca, né, com a falta de carisma, a falta de aura. Mas o Tatum, cara, ele é um líder absurdo, cara. Ele é um líder absurdo. É um cara que, eu falo, mano, o fato do jogador sempre jogar, mano, dá uma moral pra ele no vestiário absurda, porque é um cara que você sempre pode contar. Ele pode jogar mal algum jogo. Ele pode jogar mal, mas ele tá sempre ali. Tá sempre jogando. Tanto que esse jogo que ele ficou fora foi o primeiro jogo de playoff que ele não jogou. Pô, isso é muito absurdo. E é um cara que vai pro playoff desde que chegou na NBA. Então eu imagino que pra ele, cara, deve ser horroroso não poder jogar. Então eu torço pra que ele se recupere logo. E quando, né, tiver a necessidade e ele tiver condições, tomara que ele volte bem, né? Tomara que ele volte bem, porque não é bom só pro Celtics, é bom pro playoff, né? É bom pro playoff que todas as suas estrelas estejam jogando, né? Então, é isso. Pro jogo de hoje, eu vejo o Celtics sendo o favorito. Acredito que o Magic, por jogar em casa, pode conseguir uma vitória, ainda mais se as bolas de 3 resolverem cair um pouquinho mais. Mas olhando para os dois times e pelo que foi apresentado na série até então, mesmo sem o Tatum, eu coloco o Celtics como favorito, né? Jaylen Brown deve de novo vir pro jogo, tipo, vir assim como protagonista. Porzingis tá jogando muito bem na série. Defesa tá aparecendo, Peyton Pritchard, Derrick White, Drew Holiday. Então, meu palpite ainda é o Celtics vencendo, mesmo com a improvável presença do Tatum. O outro jogo, né, vai ser Pacers e Bucks. Jogo 3, série indo para Milwaukee, depois do Pacers vencer os dois primeiros jogos. O Bucks tendo um Damian Lillard com mais ritmo, né? Com mais ritmo de jogo. Cara, assim, é um jogo perigoso pra Indiana, porque pegar Giannis e Lillard jogando em casa, pô, é um desafio. Mas eu ainda acho o Pacers bem favorito, né? O Bucks conseguiu, né, fechar bem o jogo, né, no jogo 2, conseguiu ali aquela run que diminuiu a diferença para 2. Mas quando o Pacers quis matar o jogo, matou, né? E olhando pro todo do jogo 2, cara, o Indiana foi muito superior. Então, mesmo com o Lillard com mais ritmo e mesmo com o Bucks jogando em casa, eu acho o Indiana favorito. Acho que o Bucks pode ganhar, principalmente se o Doc Rivers finalmente entender que não dá pra jogar com o Brook Lopes nessa série, né? Se o Bucks entrar em quadra sem o Brook Lopes, com o Bob Portis fazendo um falso 5 e o Giannis na 4, eu vou olhar e falar, tá aí, Bucks pode ganhar. Mas se eu olhar a lineup titular e ver o Brook Lopes ali, cara, é sinal de que o Doc Rivers, ele realmente, né, não tá vendo a série. Porque, mano, é nítido que sem o Brook Lopes, o Bucks melhora muito. Tanto que, quando foi que o Bucks conseguiu pressionar o Indiana no jogo 2? Foi quando o Doc Rivers tirou o Brook Lopes e botou o Bob Portis. Então eu acho que o Bucks tem condições de ganhar hoje e diminuir a desvantagem para 2-1. Mas vai depender muito da tomada de decisão do Doc Rivers, o que sempre é um problema, né? Porque ele sempre toma a decisão errada. E vai depender também muito de como o Pacers vai pro jogo de hoje. Se o Pacers vier mais relaxado, como o Thunder foi pro jogo de ontem, pode dar ruim. Mas se o Pacers entrar ligadão e fechar o jogo melhor, acho que Indiana tem chance de abrir o 3-0. Indiana é mais time, é muito mais time e joga mais bola. Favorita é Indiana, na minha opinião, mas o fator casa pode influenciar aí a favor de Milwaukee. Não só o fator casa, mas é uma das coisas que pode fazer o Bucks ganhar. E fechando a rodada, teremos o grande jogo da noite, que será o jogo 3 entre Lakers e Minnesota, né? A série vai para Minnesota depois do Wolves ganhar o primeiro jogo e perder o segundo. Lakers vem de uma atuação muito boa, né? Onde fez um baita primeiro tempo e conseguiu
sobreviver no segundo, apesar de ter tomado muita pressão. Não foi um segundo tempo tranquilo pro Lakers. Não foi um jogo dominante do Lakers, não foi, tá? O Lakers passou perrengue no segundo tempo, deu brecha, né? Mas foi uma boa vitória, jogou melhor do que jogou no jogo 1. Então esse é um jogo 3 que eu acho que tá bem aberto. Acho muito difícil que o Minnesota arremesse tão mal pra 3 como arremessou no jogo 2. Né? Também não acho que vai arremessar do jeito que arremessou no jogo 1, porque foram 2 noites muito atípicas, né? Uma noite onde tudo caiu e outra noite onde nada caiu. Talvez hoje a gente tenha aí um Minnesota na sua média, né? Na sua média. Só que mesmo sem ter o aproveitamento do primeiro jogo, Minnesota é um time perigoso, porque mesmo arremessando do jeito que arremessou no jogo 2, Minnesota teve chance de ganhar, né? Pressionou o Lakers no segundo tempo, então é um jogo perigoso para Los Angeles. Se a bola de 3 do Minnesota cair de forma normal e Naz Reid e DiVincenzo não tiverem problemas de faltas, porque isso prejudicou também os dois, né, no jogo 2, né? Eles cometeram 3 faltas muito rápido, o que comprometeu muito a minutagem deles. Mas se os dois controlarem as faltas, cara, Minnesota pode ganhar hoje, tá? Minnesota tem bastante chance de ganhar. Claro, o Lakers tem condições também, né? Se manter a pegada na marcação de perímetro, se manter ali com esse small ball que foi muito bem no primeiro jogo, no segundo jogo, se o Luka se mantiver quente, se o Austin Reeves finalmente vir pra série, se o LeBron, né, jogar também um pouquinho melhor, e aí Gabe Vincent matar suas bolinhas de 3 ali e tal, Lakers também tem condições, né? O grande ponto pro Lakers é ser consistente durante todo o jogo, porque não adianta nada você fazer um puta primeiro tempo e fazer um segundo tempo porco, que foi o caso do jogo 2. Então a grande missão do Lakers hoje, na minha opinião, para além de diminuir o volume de 3 do Minnesota, é ser consistente o jogo inteiro. Essa é a grande missão do Lakers no jogo de hoje. E também fazer o Austin Reeves jogar melhor, porque o Austin Reeves ainda não veio pra série. Ele ainda não veio pra série. E tem que vir. E tem que vir. Já o Minnesota tem como grande missão ter, né, um aproveitamento normal pra 3, arremessar melhor do que arremessou no jogo 2, controlar as faltas, que é importante, aproveitar os minutos de Naz Reid e DiVincenzo, que foi o que fez total diferença no primeiro jogo, e tentar desacelerar o Luka. Essa talvez seja a missão mais difícil, porque o Luka tá jogando pra caralho. O Luka tá, jogando muito, explorando os mismatches de forma perfeita, capitalizando em cima das posses, em cima de Gobert, né? Ah, mas o Gobert só cedeu 5 de 12 em isolation. Beleza, e os lances que foram faltas, né? Que geraram 2 pontos pro Lakers em lance livre. Isso aí não tá contando, né? Isso aí você não conta, pô. Tá de brincadeira. O Luka tá mandando bem demais nos confrontos mano a mano com o Gobert. Então a missão do Minnesota, né? Uma das principais missões é essa. É desacelerar o Luka, ter um aproveitamento bom pra 3 e aproveitar os minutos com Naz Reid e DiVincenzo, que são 2 caras que fazem total diferença nesse time do Minnesota. Ainda mais nesse confronto com o Lakers, né? Porque com o Naz Reid, Minnesota não só tem aí um ganho físico, porque ele é alto, mas tem também o ganho do espaçamento de quadra, né? Que é um arremessador muito bom. É um jogo duro, é um jogo equilibrado, mas sei lá, eu tô pendendo mais pra Minnesota no jogo de hoje, né? Tô pendendo um pouquinho mais pra Minnesota. Em casa, acho que Minnesota leva hoje. Não acho loucura o Lakers ganhar, tem total condição, se ser consistente durante todo o jogo, né? Mas eu tô pendendo mais pra Minnesota. Acho que com as bolas de 3 caindo normal, acho que Minnesota tem boas chances. Minnesota tem boas chances. Já falei, né? Pra mim é uma série que vai a 6, 7 jogos, tá? Então, série vai longe. Essa série vai longe pra caramba ainda. E hoje teremos o jogo 3. Bom, acho que era isso que eu tinha pra falar. Acho que não tem nada a acrescentar. Obrigado, viu?
pela audiência de pela sua audiência nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. Um grande abraço a todo mundo aí, né? Fiquem bem, bom final de semana pra todos. E a gente se vê na madrugada com os pós-jogos dessas 3 partidas. E a gente se vê amanhã com mais uma edição do Switch TV Show. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.